Opa, tudo beleza? Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Como tá aí? Confirma aí se o som tá saindo, se o som tá tranquilo. Joia. Bora, vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Oi. Vamos lá. Só esperar mais um pouquinho pra eu ver se entra mais alguém. Já não vamos dar início, tranquilo? Se vocês tiverem dúvida específica, já escreve aí, tá? Só vou recapitular o que eu falei na live passada, que teve dúvidas, né, da frequência vibracional. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, já vai escrevendo aí pra gente. Beleza? Então vamos lá. Só dar mais um minutinho pra cravar. Então vamos lá. Da última live que eu passei, né, na segunda, eu falei um pouquinho da frequência vibracional. A maioria pegou a sacada, mas a outra maioria não entendeu a sacada. O que é a sacada? É que a frequência vibracional, ela tem um grande fator na nossa vida. E dependendo da frequência vibracional que tu emana, tu pode ou atrair coisas boas ou atrair coisas ruins. Então, geralmente as pessoas, todas elas precisam saber o que a gente emana, né, para conseguir êxito, conseguir resposta de acordo com a frequência que a gente tem, tá? E isso a gente consegue usar no nosso atendimento, tá? Então, como que vai fazer? Geralmente a nossa energia é o principal ponto, tá? Por que é o principal ponto? Porque é a nossa energia que vai ditar o resultado da nossa sessão, do nosso atendimento, do nosso tratamento para o nosso paciente. E se ele responde de uma forma que a gente não está vendo o resultado positivo, teoricamente a nossa energia também pode ter grande relação com isso. Por isso que a nossa energia, né, a energia de nós terapeutas, ela vale muito mais do que a energia do nosso paciente, beleza? Então esse é um dos pontos que ficou aberto que eu não falei na live de segunda. Então vamos lá. Mas está gravado, eu vou deixar ela disponível no YouTube, tá, Adriano? Então você vai conseguir assistir. Fala, Regina. Então vamos lá. Me mandaram uma pergunta aqui. Vou tentar fixar ela aqui. Vou fixar a sua aqui. Tá aí a pergunta. Como cuidar do fígado quando sentimos o sabor amargo na boca? Teoricamente, o sentido, né? O sentir o amargo na boca tá ligado com o fígado. Teoricamente, ele tem algum desequilíbrio energético que a gente vai ter que tratar. O que eu recomendo, né? O que eu sugiro, baseado aí na medicina chinesa? Primeiro, limpar esse fígado, né? Então, acuponto de fígado mesmo, F2, F3, para estabilizar, né, essa sensação. Alimentos, né, amargos, justamente para limpar esse fígado. Então, eu não sei como é a tradução. Acho que aqui vocês chamam de pepino chinês. Depois eu mando a foto e eu deixo a foto com vocês. Mas ele é bem amargo. E esse alimento amargo, ele consegue neutralizar essa intoxicação de fígado, tá? Então a gente recomenda também o uso de alimentos amargos. Esse pepino chinês é muito mais amargo que a rúcula, que o almeirão, que qualquer tipo de alimento amargo nos alimentos ocidentais, tá? Então a gente usa esse alimento como método de dietoterapia, tá? Além dos fitoterápicos, né? Que a gente precisa avaliar as outras síndromes sem ser o sintoma, né? Então, se o sintoma da língua amarga ele está presente, não necessariamente a gente vai usar o tratamento da fitoterapia para tratar, né, o sabor amargo da língua, e sim saber qual a síndrome energética que levou esse paciente a ter essa síndrome e esse sintoma de gosto amargo na boca, beleza? Então, o que a gente faz? Usa F2, F3, pode estimular esses dois pontos, aurículo, fígado, rim, shenmen, coração, baço também, pode usar um pouquinho do elemento terra.
e checar bastante se o paciente está ingerindo água, tá? Dor na lombar já é outra parada, a dor na lombar já está no elemento água, então aí o elemento água que está acontecendo alguma coisa que a gente vai ter que saber e tratar para equilibrar isso. E sempre, nos dois casos, da dor lombar, que tem uma aula que eu postei, tá no Face, tá? No Face não, tá no Insta, no Face e no YouTube, que você consegue ver ele mais detalhado, que eu falo, né, eu passo, né, o tratamento inteiro da dor lombar, é que você precisa saber a causa disso, né, e a causa pode ser emocional também. Então a retenção de emoção pode causar esse amargo na boca, né? Então a gente chama de amargura, né? Na vida pode causar esse amargo na boca também. Já a dor lombar ela pode estar ligada com essa questão emocional, então insegurança, incerteza, problema financeiro, problemas de decisões da vida que ela vai postergando, né? Procrastinando e não vai tendo ação. Sobre azeite, como assim o azeite? O azeite de... Não entendi o azeite. Se você me pergunta se o azeite pode deixar o fígado mais gorduroso, me reformula essa pergunta. Mas no geral, para tratar esse gosto amargo no fígado, a gente usa o F2 e F3, pontos, né, de baço, pontos de estômago, pontos de terra e um pouquinho de pontos de água, além da fitoterapia e da dietoterapia, beleza? Para dor lombar, tem uma aula que eu disseco, né, toda a dor lombar para a gente tratar. Mas você pode procurar a causa, que a causa realmente é emocional, que é a dor lombar. É mais emocional do que uma dor física, né? Do que uma biomecânica, do que uma postura incorreta do paciente. Beleza? Acredita na cinesiologia aplicada, onde fala que o teste de força... o músculo, né? Ele tá ligado com o elemento terra, né? Pode ter... digamos que feixes, né, para o elemento madeira também, mas o cara principal, né, o elemento que comanda o músculo inteiro é o elemento terra. Na cinesiologia, se a gente aplicar de uma forma correta, pode ser sim que tenha ligação com o fígado, mas não necessariamente é com o fígado, né? Ainda mais se você ativar, né, o vaso governador e o vaso concepção, tá? Então não dá para acreditar, eu recomendo não acreditar 100% nessa técnica, mesmo porque você pode ter outros tipos de avaliação, tá? A cinesiologia aplicada, ela funciona, tá? Geralmente a gente vê alguns testes, né? Se algum fitoterápico, se algum medicamento é bom, né, para o paciente, a gente faz esses testes rapidamente para ver se estimula, né, se deixa, né, tonifica o paciente ou se ceda, tá? Então, diretamente para o fígado, eu acho meio, digamos que, não agressivo, mas não é 100% correto falar que está com problema, né, as fibras do deltoide estão ligadas diretamente ao meridiano de fígado, tá? Muito porque também tem outro ponto, né? O meridiano passam outros meridianos na região de deltoide. Então, depende também da técnica que você for fazer para ter essa síndrome, né? Falando para você que é do fígado, tá? Só deixa eu voltar que vem a pergunta aqui. O azeite para ajudar no amargor da boca, como remédio. Então, aí é de fitoterapia, aí já pode ter receita. Né, quando a gente estuda a fitoterapia, a gente não tem um parâmetro para te falar, tá? Embora o azeite é bom, né, é recomendado para você comer, mas o excesso dele também pode fazer mal. Seguindo a teoria e a prática da MTC, a gente fala que é justamente para tirar esse gosto amargo da boca, né? Tratar elemento água, elemento madeira e dar uma olhada no elemento terra, beleza? Osteopatia. Olha, as dores no ombro... Então, a MTC ela liga, né, as dores no ombro com questão mais emocional. Eu falo muito disso na aula do Corpo e as Emoções, que está aí no YouTube também. Mas está ligado muito mais com questão emocional do que questões no fígado, tá? Só que aí a gente tem que avaliar, né, mais incisivamente para saber o que está acontecendo com esse paciente. Evita de ouvir, né, esses dados e usar isso como referência para ti, tá?
avalia de outra forma também. É uma informação, né? Não estou falando que a Osho está errada, mas é uma informação que pode fazer sentido sim, mas não usa isso como critério absoluto. É isso que é um ponto importante. Algum ponto, órgão que estimulado ajuda a trazer à tona questões emocionais mal resolvidas? Sim, na aurículo, né? A gente tem alguns pontos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um ponto que é de 3 pontos na aurícula. Acho que na aurícula francesa, que se você estimular pode trazer coisas para resolver, né? Logo de cara. Agora, um ponto específico você colocar e deixar... depende da emoção que o paciente tem, pode ser que crie também esse vínculo. Mas o VC17, né, que é o ponto, não é o ponto ali, alarme de pericárdio, pode fazer com que você estimule o choro, né, no paciente, justamente angústia, né, que o paciente vai guardando para ele, e é bem na região do chakra, né, tem um chakra ali também, que a gente meio que limpa. Então, a gente estimulando esse ponto pode sim trazer questões emocionais que estavam guardadas e que eles precisam ser resolvidas, tá? Teoricamente, toda fator emocional ela precisa ser resolvida de qualquer maneira. Então, a gente precisa limpar o mais urgente possível essa questão, tá? Parte emocional relacionada ao fígado. Sim, tá ligado com muito rancor, raiva, irritação, né? Irritabilidade. Que isso faz subir, né? Acho que, não sei se a maioria já ouviu falar, mas fala subir, né? O calor de fígado. Essas emoções de retenção de emoção, isso pode causar problemas no paciente. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente precisa, primeiro ponto, fazer, né, com que o nosso cliente, o nosso paciente tenha consciência do que está acontecendo com ele nesse fator emocional. Então a gente precisa com que esse paciente ele queira melhorar, ele queira limpar, ele queira exteriorizar esse tipo de emoção. Se ele quiser estimular esse tipo de tratamento, né, de tirar essa emoção dele, a gente consegue tratar, a gente consegue tirar e manter tudo isso para fora dele. Então, para estimular isso, eu recomendo, que é o que eu faço, né, aplicar a filosofia oriental. Acho que quem já me acompanha aí na semana da MTC ou nos meus vídeos já começa a sacar. O fator emocional principal é a irritação, é a questão de guardar, né, o sentimento para ele não exterioriza isso. Então acho que aqui vocês usam como rancor. Então ele fica guardando e vai ficando rancoroso, rancorosa. Isso vai drenando a energia dele, vai aumentando o calor, gera um calor de patológico. Esse calor patológico pode dar problemas maiores para essa pessoa, né? E aí, depois, né, se você usar o elemento do ciclo de geração do elemento madeira, tendo calor, subida de calor, subida de yang, afeta o elemento seguinte, que é o elemento fogo. E aí afeta o sono, afeta aquela paz interna, né? Aquele poder mental, equilíbrio mental. E isso pode causar outros problemas, tá? Então, o aneurisma pode ser considerado aí. Então, você fica guardando até estourar. E aí, quando estoura, vem tudo, né? E acomete todos os problemas. Então, o fígado para MTC é um dos órgãos mais importantes, tá? Ainda mais na questão emocional. Então, a gente realmente precisa tomar bastante cuidado com ele. Tratar mesmo ele, tá? Porque ele é o cara que acompanha todo mundo e ele é o cara que a gente tem que tratar de qualquer maneira. Beleza? Outro ponto importante é que o fígado ele tá ligado com a questão da saúde da mulher, menstruação, porque ele tem, né, tá ligado com o Shui também. Então, na mulher é mais comum, né, por conta da menstruação, onde elas têm esses picos de emoção. Um dia tá estressada, um dia tá irritada, um dia tá triste, um outro dia tá depressiva, depois aí ela tá feliz, aí ela tem umas vontades de comer alguma coisa. Então ele altera bastante essa taxa hormonal. Então o fígado também pode ter ligação direta, pode não, né? Tem a ligação direta na menstruação e a gente precisa tratar ele, seja homem ou seja mulher, justamente para evitar esses casos, beleza? Pergunta do Adriano: o ombro seria mais delgado? Olha, o ombro ele pode ser intestino grosso, intestino delgado, sandial, tá? Pode estar ligado com questão de, se for o síndrome do ombro congelado que afeta a mulherada, pode estar ligado com angústia, repressão de ideias, repressão de sentimento, tá? Então tem muito mais coisa envolvida no ombro do que só problemas casuais, assim, tá? Então a gente precisa
é tudo que eu sempre falo para vocês. Eu sempre procuro a causa do que está acontecendo. Deu uma tendinite no ombro. Mas o que causou a tendinite? Foi por, teoricamente, né, uma inflamação no tendão, por período prolongado, que causou essa tendinite. Mas a gente precisa saber também, antes da tendinite, como é o fator emocional dessa pessoa, justamente para fechar o quadro. O intestino delgado, ele passa, se eu não me engano, um pouquinho mais atrás, tá? E aí ele pega, né, o ombro mais para trás. O intestino grosso passa bem do lado e tem também um pouquinho de coração também. Então passa muitos meridianos ali. É que nem a área do pescoço, né? Que é uma área bem sensível. Que aí passa vários meridianos aqui. Então fica muito complexo bater já de cara se é só o problema delgado. Eu falo para vocês procurarem a causa porque pode estar ligado com outros momentos também. Outros momentos, né? Outros momentos de vida, né? De traumas, de travas dessa pessoa. E também ligado com problemas de... não só de delgado, mas de fatores físicos. Beleza? Um jogador de vôlei, por exemplo, vai ter uma dor no ombro, né? Só que aí a gente já sabe que ele, por ele ser atleta de performance, já tem uma puta pressão nele. Então isso já pode causar também uma outra hipótese para essa dor no ombro. Então não só o intestino delgado, beleza? Que mais? Acne. A acne, ela tá ligada, né, com o elemento metal, então é elemento de pulmão, beleza? E o que acontece? Pode ser causada por alimentação irregular do elemento terra, que é do baço, né? Que é o elemento que antecede ao metal. Então, uma alimentação inadequada ou incorreta pode sim causar acne, porque vai afetar o elemento seguinte, que é o elemento de metal. Beleza? Esse é o primeiro ponto da dieta. O segundo ponto pode estar ligado também com questão emocional. Tá? O que é essa questão emocional? Tudo que afeta o elemento terra. Então, preocupação, estresse, um planejamento excessivo ou um planejamento sem execução pode afetar o elemento terra, sobe, né, a subida de calor, afeta o elemento metal e pode dar problemas de acne também. Tá? Ou pode ter problemas no elemento fígado, que aí não circula o tio Shui direito, estagna e automaticamente afeta diretamente o elemento terra. E esse elemento terra fica bagunçado em desarmonia e afeta o elemento metal, tá bom? Ou o elemento fogo também, com a subida de calor, subida de yang, pode sim afetar diretamente o elemento metal, tá? Então pode ter várias frentes o problema de acne, seja no rosto, seja nas costas, seja em qualquer lugar do corpo. Então é interessante você também checar a questão emocional, a questão da dieta, ver se o paciente bebe água e se ele come adequadamente, tá bom? Inflamação do nervo ciático está associada a quais elementos? Primeiro, básico, vesícula biliar, tá? Vesícula biliar por quê? Porque é o meridiano que passa ali na região, né, posterior ali no membro inferior, né, bem no glúteo, bem onde está passando o ciático. Depois a gente tem que ver a questão de coluna. Então a coluna está ligada com um rim também, né? Então o elemento água é o elemento madeira. E se está inflamado, a gente tem que ver se veio por movimento, que a gente chama de movimento biomecânico, né? Uma postura errada, se ele não tem alongamento, se ele tem um tônus muscular ruim. E aí a gente precisa tratar de uma forma mais profunda. O ciático também pode ter ligação com a síndrome do piriforme? Pode ser confundido também, tá? Porque os sintomas são meio que parecidos, pega lá a região de trás, né, do bumbum, não, e pode ser um pouco mais profundo. Então é isso que a gente tem que prestar bastante atenção também, tá bom? Então a inflamação ela é muito complexa também. Se está tendo inflamação é porque está tendo movimento em excesso. Daí a gente vê se faz a ventosa ou se faz a aplicação de calor ou sangria, né? Se tiver muito inchado, muito inflamado, a gente precisa retirar esse sangue, circular esse sangue de novo, beleza? Dor nos ossos da perna ao subir escadas e ao subir morro, que cara, pode ser cansaço muscular, teu músculo ele não está adaptado. Também pode ser por conta de falta, né, de Qi e Shui no corpo em geral. Então pode ser muito mais, tá parecendo muito mais que seja falta, né, de atividade física do que quaisquer outros tipos de coisa. Agora, se for patológico isso, né, não só subir escada e subir morro,
tipo, parada já acontecer, aí é um problema mais grave, tá? Que aí a gente vai ver se não tem problema de circulação, tá bom? Minha mãe tem amargura, inchaço e joelho com prótese, outra está com estrutura desgastada. Primeiro, a gente tem que ver qual que é da tua mãe, qual foi o primeiro sintoma que apareceu, tá? Então só ela vai poder te falar na avaliação. O segundo ponto, qual é o fator emocional que levou ela a ser amargurada, tá? Qual foi o motivo, se foi um trauma, se foi uma trava, o porquê que ela se tornou amargurada, beleza? E aí que a gente começa a tratar. Por quê? Se você pegar os sintomas e tratar diretamente os sintomas, né? Então, beleza. Tá com inchaço, vamos tratar com moxa e no baço e acabou. Tá com dor no joelho, né? Tá desgastado o joelho, vamos botar agulha ao redor do joelho e acabou. Não, quando tu faz isso, tu só tá tratando o sintoma. E tratar o sintoma, você literalmente só tá mascarando a região para fazer esse tratamento. É o errado, né? Porque o resultado ele não vai vir, provavelmente ele vai vir por 2, 3 dias, e aí depois ele acaba e você vai ter que dar continuidade a esse tratamento. Então a ideia seria o quê? Procura saber qual foi o primeiro sintoma desse que você me listou, qual é o problema emocional que levou, né, a causa, se foi um trauma, uma trava mental que levou a ela a ficar amargurada. Então, por que que ela é emocionalmente amargurada? E o terceiro ponto é para saber se ela pratica atividade física, tá? Se você já me fala que o joelho dela é desgastado, ainda é mais um motivo ainda de fazer atividade física para manter essa estrutura forte, tá? Então, tem muitos pontos aí pra gente atuar do que só atuar no ponto específico da dor, dos sintomas que você tá me levantando. Eu recomendo, procura aí quais são os sintomas, né? Qual foi os primeiros sintomas que ela teve, qual foi a causa dessa amargura que ela teve, saber a dieta dela, fazer atividade física, tá? A fitoterapia ajuda nesse caso também. Tu pode aplicar aí a erva baleeira, ajuda. Comer frutos do mar também é bom. Peixe, lula, polvo, marisco, cartilagem de tubarão, fitoterapia animal, né? Você pode botar pé de galinha também, ajuda isso também. Kim, eu não como. Aí a gente vai ter que estudar mais ainda, porque aí você vai ter que fazer um complexo de fitoterápico ou homeopatia, né? O fitoterápico para ter uma resposta melhor, tá? Se ela for carnívora, não sei se é carnívora ou não, mas se ela não for vegan, se ela tem problema de joelho, a gente usa a relação direta com os animais. Então o joelho de porco ajuda nessas horas, tá? Joelho de porco mesmo. Tá com problema de joelho, come joelho. Tá com problema de, por exemplo, qual que é que ela falou? De joelho, come, né, o joelho do porco. Se tá com amargura, a gente vai ter que trabalhar a questão de meditação também, isso ajuda. Mas ainda é procurar a causa, que foi a pergunta que a Regina fez, beleza? Vê se entendeu aí. Criança de 9 anos roendo a unha. Primeiro você tem que saber a questão emocional dessa criança. Como é o ambiente que ela está, como que é a relação da criança com os pais, a relação da criança com a comunidade que ela está enraizada, né, com os amiguinhos de colégio, e saber o porquê que ela rói. Só que a criança ela não vai te falar, mas você vai conseguir perguntar para ela o porquê, qual o motivo que ela rói a unha. Teoricamente, pode ser por ansiedade, batendo assim, né? Pode ser muito com ansiedade, pode ser muito com criação de expectativa, tá? Então, aí a gente precisa entender um pouquinho melhor dessa criança e a relação dela com a família, com a escola, com o convívio que ela está, tá? E o detalhe muito importante, quando você atende, não quando você, né, mas quando atendemos crianças, nós temos que avaliar os pais dessa criança, ou os responsáveis por essa criança, porque geralmente a criança ela é um reflexo do que acontece na saúde dos adultos que estão ao redor dela, tá? Então, por isso que o tratamento com criança é um pouquinho mais intenso, porque a gente precisa saber como é o convívio dela no círculo que ela se encontra.
Se tem pai, se tem tio, se tem tia, se tem irmão mais velho, justamente porque ela literalmente ela é um reflexo dos pais, dos adultos que estão ao redor dela, tá? Então, geralmente eu usaria o floral de Bach, acho que ajuda. Além do floral, aromaterapia, usaria a cromoterapia no quarto dessa criança. Tudo de forma lúdica, né? Então aí você vai ter que bolar algumas ideias aí lúdicas para a criança, para prender a atenção dessa criança com você. Opa, quase caiu a conexão, voltou aí. Falta de ferro no corpo pode ser a causa da dor nos ossos? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ter que fazer uma avaliação, né, no exame de sangue para ver a taxa de hormônios também. Mas como você tem o problema endócrino e problema mais grave, né, de diabetes tireoide, então a tua parada, isso aqui é um exemplo clássico, hein, pessoal? Ó, é um exemplo clássico de tem questão emocional, energética e sutil aí. Então a dietoterapia funcionaria para ti. A dietoterapia funcionaria para ti, né? Então a fito e a dieta funcionaria para ti. Muita meditação, tá? E alinhamento de chakras. Esse aí é um ponto importante. Tu vai ter que alinhar teus chakras, justamente porque a tireoide ela fica bem no centro, né? do pescoço, né? Então tudo que você... a tireoide, né, para MTC, ela tem ligação muito com a questão de você guardar sensações, emoções e você não exterioriza. Então a tireoide é muito isso. O diabetes endócrino, né? Então também taxa hormonal, energético e sutil, sistema linfático, sistema de proteção do corpo. Então precisa avaliar. Então tem que fazer um check-up, tem que ir com endócrino para saber a tua taxa hormonal. Ver se a tireoide tua, se é T3, se é T4, se qual medicamento você está tomando e qual a dosagem que você está tomando. Teoricamente, remédio de tireoide, a gente geralmente... Aí tem que ver pro seu caso, né? Tem que avaliar certinho, mas o chapéu de couro ajuda. É um fitoterápico. É uma planta que você consegue encontrar, pelo menos aqui no Brasil você consegue encontrar, tá? Certo? Beleza? Bem, aqui. Tempo de uso para moxa para cada causa. O tempo ele é muito subjetivo. Vai ter paciente que a sensibilidade ela é muito maior e ele não vai aguentar tanto tempo, né, de moxa. Então você tem que sacar quando vai vir esse paciente para você. Para sedação ou tonificação, eu uso mais como harmonização, neutralização. Então eu aplico, né, justamente só para harmonizar. Eu não uso nessa questão de tonificação ou sedação. Então eu ponho a moxa perpendicular, tá, no ponto que eu quero trabalhar, justamente para inflamação, para inchaço e também para tirar a questão de umidade. Então o tempo ele é muito subjetivo. Eu gosto de ficar até o paciente me referir que estagnou a melhora. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo mais fácil. Eu atendo, né, o pessoal do MMA. Então eles lutam, né, o UFC, Jungle Fight, esses eventos de luta. E o pessoal soca muito, né? Só dá um soco, né? Só soca a parede, literalmente. E a mão desse lutador, ela ficou inchada, muito inchada. De não fechar nem o dedo, tão inchado que tava. O que a gente fez? Eu apliquei a moxa, né, 3 vezes no dia. Então foi sessão de manhã, tarde e noite. Porque ele tinha evento no final de semana. Isso aconteceu numa segunda, numa terça. E por conta disso, a gente fez a moxa. A gente conseguiu tirar a inflamação em 2 dias. Só que foi manhã, tarde e noite, né? A moxa deu uma sessão, acho que de uns 15 minutinhos só, né? Fazendo a moxa, varredura e pontual. E no final da primeira sessão ele já conseguia mexer, depois no final da segunda sessão ele já conseguia mexer direto. Eu recomendei para ele fazer em casa, né, a imersão. Então pegar um balde, uma bacia, água quente e botar a mãozona lá dentro e ficar mexendo lá dentro. O inchaço melhorou bastante, acho que até, né, se foi na segunda ou terça, não lembro, mas na sexta já estava tranquilo, ele já conseguia bater, aí no domingo ele foi lutar. Acho que ele ganhou por pontos.
Doeu a mão, né? Óbvio que doeu, né? Não tem como, né? Por evento, tava muito curto, né? O espaço de tempo. E eles treinam muito, né? Mesmo lesionado, eles vão treinar. Então a moxa por tempo, eu trabalho em torno de 10 a 15 minutos e vou vendo, né? Vou pegando a referência, o feedback desse meu paciente. Então eu pergunto para ele, e agora? Tá melhor? Vai chegar uma hora que vai estagnar, né? Então eu faço, ele mexe. Ah, tá melhorando, vai fazendo, vai melhorando. Vai chegar uma hora que ele vai mexer e não vai sentir mais melhora. É esse o momento que eu não faço mais, né? Eu tiro a moxa e passo, né, para outra técnica. Então o tempo ele é muito subjetivo. Então pessoas que têm uma sensibilidade maior vão ser um tempo X, pessoas que têm sensibilidade menor vão ser com um tempo Y. Então eu uso muito mais por isso. Para tirar inchaço, eu faço também a moxa. Exercício, né? Dependendo da região, para mexer, né? Articulação. Beber muita água. Entrar em contato com calor, né? Então uma banheira, um mofurão, uma jacuzzi também. Justamente para poder equilibrar essa questão de umidade, né? No nosso paciente, beleza? Tranquilo aí? Conseguiu dar uma luz aí? O que você explica sobre alguém que fica muito nervoso e começa a dar risada? Esse é bem comum, tá? É aquela subida de calor de fígado. Essa subida de calor de fígado, ele afeta o elemento seguinte, que é o elemento fogo. E quando tu sobe o elemento fogo, tu acelera mais ainda essa pessoa. Aí leva essa pessoa a ter, acho que tem um nome aqui. Não sei se é euforia que chama aqui. Mas tem um nome, tem uma tradução para o português que eu não vou lembrar agora. Mas é como se você sobe, né? A subida do fogo de fígado sobe, ataca o fogo de fogo, sobe, né? O fogo de fogo. E aí ele dá essa causa, essa risada. Então, é comum acontecer, tá? Provavelmente, acho que de 10 atendimentos, pegar um paciente desse e ter um caso desse. Só que tem pessoas que atacam isso sem estar em atendimento. Então, são pessoas que, por exemplo... é comum, né? Pode parecer piada, mas tem pessoas que estão em velório e começam a dar risada do nada. Porque a subida, né, de emoção acontece, ela dá um pico de estresse no elemento anterior que bate, chega até o elemento fogo e dá essa subida. Ela começa a dar risada do nada. Então é bem comum. Então, para a gente tratar, a gente precisa equilibrar esse yin yang, né, dessa pessoa, saber qual é o elemento que está ruim, que está em desequilíbrio, e a gente tratar esse ponto no nosso paciente, tá? Então, sim, dá para fazer, dá pra gente brincar com isso. E aí a gente vai ter que avaliar os outros, né, a causa também. Então, por exemplo, você me deu aqui o sintoma. Ela ficou irritada, ficou nervosa, ou ansiosa, ou criou expectativa de alguma coisa. Então a gente tem que saber o que levou ela até essa emoção e tratar a emoção. Então, para todos os problemas emocionais, geralmente a gente sugere, né, a prática física oriental, que é a meditação, que é o yoga, é o tai chi, é o qigong, justamente para dar essa equilibrada energética no geral, né, das pessoas, beleza? Recebi mais uma pergunta aqui, vou listar aí na tela. Então, se tu é assim, a gente precisa tratar, tá? O floral ajuda, eu já te falei, e também a questão de meditação, tá? Então vamos aí, ó, protocolo aí pra vocês. Pontos de auriculoterapia para labirintite e fibromialgia. Primeiro, fibromialgia é emocional, então você já tem que saber o porquê que levou essa pessoa a ter esse padrão emocional. Quando eu falo emocional, pode ser qualquer coisa que tenha acontecido desde a época que essa pessoa estava na barriga da mãe, então na hora do parto, pré-parto, pós-parto, gestação e tudo isso, até a criança nascer, tá? Então esse é um ponto importante. O segundo ponto importante quando a gente fala muito de emocional, né, já que eu vou falar da fibro, quando ela está na barriga da mãe, se essa criança ela era desejada, né? Então se os pais queriam ter ela, ou se um pai queria, a mãe não, ou se a mãe queria, o pai não, né? Ou se sofreu abuso, né, mental, emocional. Geralmente a mãe sofreu algum abuso mental, né? Alguém xingou a mãe passou por algum estresse, e isso pode acarretar no bebê, e esse bebê pode ter problemas emocionais durante a vida. Então isso que a gente tem que investigar bastante. E geralmente
O pior é quando vem paciente que não tem nem pai nem mãe, né? Que é o paciente órfão que a gente fala. Que aí a gente não consegue distinguir de onde vem a causa, né, das patologias. E aí a gente corre para outras técnicas, né, para poder ajudar a gente nesse diagnóstico. Uma das técnicas é a radiestesia. Outras técnicas pode ser a constelação, barras de axis, microfisioterapia. Tem uma cacetada aí, tem muitas opções aí de terapia, justamente para a gente saber a causa desse padrão emocional que levou essa pessoa, tá? Então, quando a gente tem fibromialgia é porque essa pessoa ela sofreu alguma coisa emocional e a gente precisa saber o que causou essa questão emocional nela. Então a gente precisa saber qual foi o trauma, qual foi a trava mental que ocasionou isso nela, tá? Então a gente precisa questionar ela. Para isso, a gente precisa tratar o nosso paciente. Então, tratar a parte emocional, mesmo porque a fibromialgia, qualquer ponto que você vai apertar no corpo dela, ela vai sentir dor, ela vai referir dor, tá? Então, para pontos de fibromialgia, é o Shenmen, né? Então vamos dar uma acalmada nessa pessoa. Pode trabalhar um pouquinho de fígado, né? Que trabalha literalmente com emoção. O baço pâncreas, que ele rege aí os músculos, os ligamentos, os tendões. Pode trabalhar um pouquinho de rim, que é o Jing, né? Já que a gente, se ela vem com questão já genética, ela já vem guardado a parte emocional com ela, então a gente trata um pouco do Jing, né? Do elemento água. Então são esses os pontos que a gente vai usar de cara. Para labirintite. Labirintite é o elemento madeira, tá? Pode ser causada por questão de estresse, irritação, irritabilidade, é muito comum em ambos os sexos, tá? E a fibromialgia é mais em mulher, pelo menos era até mais em mulher, pelo menos os últimos estudos, eu não estou acompanhando os estudos atuais. Mas a fibromialgia é mais em mulher e a labirintite ataca ambos os sexos, mas também tem predominância feminina, tá? Então pode ser emocional, pode ser hormonal, tá? Então tem muita gente que tem o labirintite por conta de emocional. E pode ser por problema sutil. Esse problema sutil é um pouco mais, digamos que um pouco mais profundo, que eu não vou entrar em detalhes aqui ainda. Mais pra frente a gente pode conversar disso. Mas a labirintite, então, para pontos de labirintite, a gente vai tratar elemento madeira, elemento água, tá? Que isso já vai limpar e liberar o elemento fogo e o elemento terra, tá bom? Então, para labirintite seria isso, tá? Então, labirintite, elemento madeira e elemento água. Para fibromialgia, elemento madeira, elemento água, elemento terra. Joia? Isso. Calma aí que eu subi demais aqui, tem umas perguntinhas. O Qigong é um exercício, né? Uma prática física chinesa, uma prática física oriental. Ele é quase semelhante, digamos que é quase semelhante ao Tai Chi, né, que é o Tai Chi Chuan, mas cada uma tem sua vertente, tá? Cada um tem seus objetivos e seus benefícios, né? Então o Qigong ele é incrível, dá para resolver bastante problemas com o Qigong, tá? Muita gente usa lá na China mesmo o Qigong como uma arte marcial. Assim como o Tai Chi, né, que é considerada uma arte marcial lá. Então a gente usa na medicina chinesa como uma prática física de arte marcial, uma defesa de corpo mesmo, tá? Eu não sou especialista nisso, mas eu vou trazer um especialista para fazer uma entrevista para ele explicar um pouquinho melhor para vocês. Ele já pratica há mais de 10 anos, então ele tem uma propriedade melhor para falar de cada uma dessas técnicas para vocês. Eu vou trazer ele para discutir isso com a gente, tá? Como tratar o chakra? O Reiki é uma delas. Meditação é uma outra técnica dessa. Usar as pedras para tratar é uma delas. A acupuntura pode ajudar também, tá? Então tem várias técnicas aí orientais que a gente pode usar para tratar questões, equilibrar, né? Harmonizar a questão do chakra. Equilíbrio de chakras, beleza? Calma aí que eu recebi a pergunta aqui. Vamos espelhar aqui para vocês. Vamos ler junto. Deixa eu beber minha água aqui. Então, minha garganta inflama muito fácil. Tomo remédio uma vez por mês. E mesmo assim, próximo mês incompletou. Provavelmente a garganta dele nunca melhora. Eu aqui, estou com a minha garganta aqui. Espera aí. O que acontece aqui?
A garganta, primeiro, se ele está tomando medicamentos, já está mostrando pra gente, pessoal, que ele tem um efeito colateral agredindo o corpo dele. E é mais um exemplo aqui que ele tomou medicamento, atuou na causa do problema, quer dizer, atuou no sintoma do problema, melhorou rapidamente, mas voltou. Ou seja, quando tu trata o sintoma, não causa efeito nenhum. O paciente vai ficar pé da vida, porque você não resolveu o problema dele. Ele vai ter o efeito colateral desse remédio. Então, esse remédio, ele já intoxicou o fígado dele, intoxicou o corpo dele. Então, ele vai voltar mais... vai voltar total cagado para você na próxima sessão. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, saber a causa dessa dor de garganta. Se a dor de garganta, ela vem com tosse, se ela vem com tosse seca, o que acontece com essa tosse que ele está tendo, tá? O segundo ponto, se tem padrão emocional aí, afetando o Diego aí. O que está acontecendo, né? Qual é a causa? Por que apareceu essa dor de garganta? O terceiro ponto, que confunde geral, hein? A garganta ela pode vir por dois motivos, ou pulmão ou estômago, tá? Que é o erro clássico aqui. Geralmente quando você tá com uma tosse, todo mundo acha que é pulmão. E aí mete xarope em você, e mesmo com xarope não melhora nada, né? Porque você tá tratando o sintoma, que é muito comum, tá? Então a gente precisa investigar de onde vem essa garganta. Pode ser pelo pulmão, então pode ser, sim, por uma questão de pulmonar, respiratória, né, vias aéreas, ou pode ser por estômago, um estresse, um excesso de preocupação. Então tudo isso pode ocasionar nesse paciente. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou recomendar procurar a causa dessa dor de garganta, o porquê que está causando essa dor de garganta nesse caso clínico aqui. Falaria para observar se vem de pulmão ou se vem de estômago e procurar a causa, né, o sintoma, a causa que está gerando esses sintomas nesse paciente e ver a parte emocional desse paciente, tá bom? E aí a gente consegue tratar isso. Como tá muito em cima, tá muito superficial, né, meio que tá jogado assim, então a gente não consegue ter uma noção exata do que está acontecendo com ele, tá bom? Então por isso que a gente vai ter que dar uma avaliada melhor nessa questão, mas o medicamento não está surtindo efeito, então você vai ter que procurar outras coisas. Se você usar o fitoterápico animal, o pescoço de galinha ajuda aí. Tem gente que gosta, tem gente que tem pavor, mas né, a garganta tá ligado com isso, então a gente pode usar. Tratamento, meridiano de pulmão, se for de pulmão, e meridiano de estômago e baço, se for do elemento terra, tá? Se você faz algum tratamento, a gente precisa entender quais são os tratamentos que você está fazendo. Mas, no geral, é isso. Então, a gente precisa tirar, né? Na verdade, se você conseguir tirar o medicamento, seria melhor ainda, né? Se ele não está funcionando para ti, não faz muito sentido você continuar com ele. Joia? Belezinha? Então, a priori seria isso. Se tiver questão emocional, você precisa saber o que está te incomodando, tá? Então, o que te levou a ter essa questão no pescoço? Pode estar ligado com uma emoção retida aí dentro, tá? Você quer falar alguma coisa para alguém, você não falou, e você está postergando, você está procrastinando falar e exteriorizar isso para fora, beleza? Bem, vai vendo aí que eu vou responder uma pergunta aqui, ó, que eu recebi por mensagem no Telegram que eu separei aqui. Cadê? Essa aqui é uma dúvida bem interessante, ó. As melhores opções para tratamentos em pets. Pets é cachorro, é gato, né? Por que eu escolhi essa pergunta? Porque, como eu falei na live passada sobre a frequência vibracional e que os pets, os animais, eles têm essa sensibilidade mais aguçada de sentir, né, o teu padrão emocional. Então, se você tá feliz, ele fica feliz. Se você tá triste, ele fica triste. Cachorro, né? Mas assim, o gato é mais de boa, né? O gato ele aparece quando ele quer, ele vem quando ele quer. Mas as melhores opções para o tratamento em pets é o quê? É que você é o culpado, né? Então, se você tem pet ou se você tem um paciente que tem algum pet e o pet ele fica doente direto, o culpado para ele ficar doente é o dono, beleza? Assim como as crianças, o culpado para as crianças e para os pets adoecerem
são as pessoas que estão ao lado deles. Por que isso? Porque a criança ela ainda nem sabe energeticamente o que está acontecendo com ela. A maioria das vezes, né? Então ela só vai absorver o que está ao redor dela. Os pets são a mesma coisa. Ela tá ali, ela tá andando direto contigo. E aí, se ela fica doente, se o pet, né, fica doente, é porque a questão está diretamente ligada com o dono. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Essa frequência vibracional ela é muito importante. Então a frequência vibracional que tu volta para casa, né, depois de um dia estressante no trabalho, ela bate e muito nos pets e nas crianças. Então a melhor opção para tratamento em pets é o quê? O dono. Então se você tem pet, você é um cliente em potencial de meditação, tá? Então o melhor tratamento para pets é tratar o dono. Literalmente é isso. Não tem mais o que fazer aqui, justamente pela frequência vibracional. Vocês entenderam essa sacada ou não? Então, se vier criança para você atender, é porque os pais ou os adultos que estão nela estão deixando ela doente. Então, se vier pets doentes, se você, né, vai avaliar o teu paciente, esse é um ponto importante que eu uso, tá? Se eu tenho um paciente, e esse meu paciente ele tem pets em casa, de cara eu já pergunto, não sei se tem cliente meu assistindo aí, mas de cara eu já pergunto como que tá o seu pet, como tá o seu cachorro, como tá o seu gato, se ele tá bem, se ele tá ruim, onde ele fica da casa, porque isso mostra pra mim a energia do ambiente já, tá? Então isso serve como ponto de referência pra gente tratar, beleza? Se vocês entenderem isso, manda que eu faça uma live só disso, posso fazer na live de segunda disso. Mas a melhor opção para tratamento em cachorros, gatos, cavalo, criança, é tratar o dono. É isso, você tem que ter é isso, tá? Porque eles atraem tudo, beleza? Isso, a palavra mais bonita é esponja. Os caras são esponja mesmo, literalmente. Chegou, ele suga tudo de ruim, tá? Outra pergunta que veio aqui. Uma pessoa que toma remédios controlados, sintomas de bipolaridade, mas que nunca mais teve crises graves. É possível deixar de tomar o remédio e fazer? Então, aí aqui já começou a ficar interessante. Aqui eu não tiro de cara o remédio, né, alopático, né, que fala, que é um remédio farmacêutico. Você pode atuar de forma conjunta, tá? Então, o que eu faço? Eu faço da seguinte maneira, vocês verem se faz sentido para vocês. O paciente, ele toma um medicamento. Então, por exemplo, um medicamento para tireoide, um medicamento para pressão alta, deixa ele lá tomando. Só pega a bula desse remédio e vê os efeitos colaterais que ele possa ter com esse remédio. E já pergunta para ele se ele teve algum dos efeitos colaterais ali. Beleza. Ele tendo algum efeito colateral, você vai e prescreve o fitoterápico justamente para combater esse efeito colateral nele, beleza? Isso de cara. Então, paciente novo, nunca me viu, eu nunca vi ele já vem com remédio, né, tomando remédio. Eu faço isso. Vejo quais são os efeitos colaterais, eu uso o fitoterápico para combater esses efeitos colaterais. Já na primeira sessão, já prescrevo de cara. Segunda sessão, como eu já avaliei, já conversei com ele, eu já sei o que está acontecendo com ele, eu já vou procurando a causa. Então, eu já vou tratando a causa em si. E aí, logo em seguida, depois, média, segunda ou terceira sessão, eu peço para ele repetir os exames. Vai fazer sim os exames de sangue, vai fazer os exames para ver esse problema. E vai baixar. Por que vai baixar? Porque eu tô tirando os efeitos colaterais do remédio alopático dele e eu tô tratando a causa. Então a resposta vai vir nos exames, tá? E aí você tem como prova para mostrar para ele, ó, o exame aqui tá mostrando, diminuiu. Então a gente vai diminuir a dosagem do medicamento alopático. Beleza? Diminuiu o medicamento alopático. Faz mais duas ou três sessões. Mesmo esquema. Tratando a causa. Pum. Repete o exame. Opa, diminuiu mais. Vai diminuindo. Tá? E vai diminuindo até retirar. Até fazer o desmame total, né? Que a gente chama. E aí sim, vendo isso, a gente consegue ter a evolução, o resultado com esse tratamento. Beleza? Geralmente... acho que é psiquiatra, né, que trata isso. Alguns psiquiatras, eles não aceitam o tratamento oriental em conjunto. Então, isso pode entrar em conflito com o teu atendimento, beleza? Mas dá para fazer, sim, um tratamento conjunto. Eu gosto do conjunto,
Tranquilo? Então é isso. Você entendeu o desmame? No geral é isso, tá? Exato. Não tira o remédio de cara, porque pode dar o boot. É a mesma coisa, só pra você entender esse remédio. Quando tu trata, né? Quando tu pega um paciente que é viciado em fumar, ou em beber café, é um exemplo mais comum, beber café, né? Mais de 90% aí das pessoas bebem café. Se você fala pra pessoa, para de beber café, ela vai ficar louca, ela não vai conseguir parar. Então a gente diminui aos poucos. Então se bebe um copo de café, uma xícara de café todo dia, vai diminuindo gradativamente, gradualmente. Vai diminuindo aos poucos para a pessoa acostumar com isso. Porque se você tirar rápido, ela vai ficar biruta, ela vai voltar com uma dupla intensidade no medicamento, no remédio, tá bom? Então, é um desmame devagar mesmo, vai tirando aos poucos e vai trabalhando os efeitos colaterais que esse remédio pode dar. Como tu trabalha no reiki, tenta fazer essa limpeza no medicamento, tá bom? Calma aí, eu não consigo controlar meu sistema nervoso na hora da prova prática de motorista. Essa última agora me deu uma fome na hora que me chamaram. Total. Pra ti, meditação. Respiração, tá? Esse tema da respiração vai ser o tema da próxima live, que já tá acabando, tá? Mas vai enviando dúvida aí, depois a gente vai respondendo na próxima live de segunda. Mas o que acontece? É meditação, tu precisa saber respirar para trocar o ar, para acalmar essa questão. Então eu vou deixar para você a meditação. Tem um vídeo no meu Instagram mesmo, acho que tá aqui mesmo, no IGTV. Tá escrito... Puta, eu não vou lembrar o título. Mas acho que é para você que tem ansiedade, ou como controlar a ansiedade. Tu assiste esse vídeo, que eu te mostro uns passos para você respirar. Que isso vai te ajudar nessas horas aqui, de todo momento de prova. Que eu falo muito isso também, né? Porque tem muito aluno meu que faz nas provas. E eu uso esse exemplo também. Então, faz essa respiração no momento que você vai fazer uma prova, que ela vai te ajudar, tá? Acho que é como controlar a ansiedade. Se você tem ansiedade, é alguma coisa de ansiedade. Acha aí no IGTV que você vai achar. Assiste esse vídeo e coloca em prática para te ajudar, beleza? No geral é isso. Joinha? Então eu vou encerrar com mais uma dúvida. Então, sim, isso, reiki, isso, é isso mesmo. Mantenha o reiki para tirar esses efeitos colaterais, né, do medicamento. Quem usa radiestesia pode botar os gráficos aí, tá? Que tem resposta. A resposta para objetos, para medicamentos, ela é mais rápida do que para pessoas adultas. Por quê? Só para completar ali, o tratamento em pets, né? Porque a gente trata os donos, beleza. Só que aí, beleza, né? O cachorro não consegue andar, que é muito comum, né? Cachorro tem um probleminha, né? Geralmente os Goldens têm problema no quadril e a gente tem que fazer acupuntura. Aí, quando a gente faz acupuntura, eles respondem bem mais rápido que os humanos. Por quê? Os animais, eles não têm essas travas e traumas mentais. Eles não são céticos, eles não são ateus, sei lá, põe aí o nome que você quiser. Mas eles são muito mais com a mente aberta, eles são muito mais de natureza. Então, se com eles funcionam, né? Tudo que funciona com os animais, por que não funcionaria com os humanos? Tá? Então, aquela frase, né, que fala que os animais são seres irracionais, né? Cai aí por terra também, né? Então a gente já quebrou mais um tabuzinho aí. Então, quando a gente trata, né, para medicamento, para animais, para qualquer objeto, etc., a resposta é muito mais rápida, porque o ser humano em si, é uma palavra bem forte, né? Mas o ser humano, a maioria dos seres humanos são bem estúpidos. E eles não aceitam, né, essas coisas mais energéticas e tal. Então, por isso que o tratamento pode demorar mais. Então, a culpa é do ser humano de novo. Só para você ver como que o ser humano é totalmente, né, em desarmonia. Então, por conta de funcionar com animais, funciona em medicamento. A gente consegue tirar efeito colateral de medicamento. Então, imagina o potencial que a gente tem com essas técnicas em tratar os nossos pacientes, tá? Então é isso que a gente tem que mostrar de forma mais incisiva, tá? Para essas pessoas que não aceitam o tratamento ou não querem ajuda, que funciona. E funciona, né? Tem um exemplo aqui, tá? Então a ideia seria essa. Então tem animais, tem crianças, trata os donos, trata os adultos que estão ao redor dela.
se a gente aplica essas técnicas, né, em objetos e quaisquer outros tipos de coisas e tem uma resposta melhor, então alguma coisa está errado com os seres humanos, tá? Então, essa é uma lição aí que você tem que levar mais adiante, que acho que a grande maioria de vocês, assim como eu já tive, de pessoas que não acreditavam, né, nas técnicas orientais, acho que nem orientais eles chamam, né? Acho que chamam de integrativa, alternativa. O poder que essas técnicas têm, tá bom? Então fica mais um ponto de atenção para você usar e aplicar nos seus atendimentos, beleza? Bem, cabe mais uma dúvida aí, hein? Antes de encerrar, tem aí 4 minutinhos para encerrar. Senão eu vou abrir cá. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Segunda, mantém a live das 15, tá? Às 15 horas vai ter a live normal, tá? Segunda vai ter a live das 15, que é pro pessoal da tarde. Quinta vai ter a live da noite, às 20 horas, que é pro pessoal da noite. Tá bom? E semana que vem, a partir do dia 2 de março, vai até o dia 8, começa a semana da MTC, onde aí eu consigo explicar um pouquinho mais do método que eu aplico aí nos meus atendimentos e que outros profissionais também aplicam e tem resultado, beleza? Só uma notificação aí. Então vamos encerrar aqui, ó. Eu já tive bolo na garganta sem internada. Teoricamente você teve, só que você não teve digamos que, não a capacidade, né? É muito forte essa palavra, mas acho que você não teve a consciência de ter entendido por que você teve esse bolo na garganta. Geralmente esse bolo na garganta, ele tá ligado com o emocional. Esse emocional tá ligado com o que você tem dificuldade de exteriorizar. Geralmente, como está na garganta, é uma coisa que você tem que falar. Você tem que exprimir, né? Você tem que exteriorizar isso. E por algum motivo, tu não exteriorizou e ficou dentro de ti. Isso vai virar uma bola grande e vai começar a tossir. Que aí vem aquelas tosses secas com pigarro. Que você fica... Então, todo mundo... de novo, todo mundo que tem esses pigarros... a gente fala que tem uma questão de exteriorizar, tá? Então precisa exteriorizar e precisa tratar o alinhamento de chakras, tá bom? Dor no músculo dos ilho-pessoas, tem alguma dica? Sim, yoga. O ilho-pessoas é um dos músculos mais importantes do corpo, né? Ele liga a parte de cima com a parte de baixo. Tem o alongamento que... Eu não sei mostrar aqui o alongamento, mas tem um alongamento do yoga, não vou conseguir mostrar, né? Mas tem um alongamento no yoga que você pode fazer, que você consegue estimular esse ilho-pessoas, tá? Beleza? Aí você pode fazer. Posso mandar foto, eu vou mandar a foto aqui. Sim, eu tô gravando aqui pelo celular, eu vou disponibilizar a live aqui, vai estar 24 horas e eu vou deixar gravado e eu vou jogar no YouTube, beleza? Tranquilo aí? E Cássio, você entendeu, né, Cássio? É uma postura no yoga, é um alongamento. Vou deixar no Stories, tá? Vou deixar a foto do alongamento no Stories pra vocês fazerem. Esse alongamento é bom. Todo mundo deveria fazer, né? Porque ele liga a questão de movimentação, tá? Então, se você já percebeu, a questão dos pés, ele liga com a questão de movimentação. Beleza? Então é isso. Eu vou deixar essa live aqui, vou deixar gravado. Quaisquer perguntas, dúvidas, eu vou abrir a caixinha de perguntas para amanhã também. Aí vocês vão deixando, beleza? Então, quem não está inscrito ainda, ou quem não assistiu a semana da MTC, se inscreve aí, tá? E começa dia 2, segunda-feira, e vai até o dia 8, né? Domingo, domingo, beleza? É um evento gratuito, só online, então é só se inscrever, confirmar o e-mail, né? Para receber o link dos vídeos. E é isso. Joinha? Então, muito obrigado pela live aí de hoje. E nos vemos na segunda-feira ao vivo e nesses vídeos aí que eu vou lançando para vocês, beleza? Então, boa noite aí para vocês, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu!